Olá, jovens, tudo bem? Bom, como eu havia mencionado no exemplo anterior, agora neste vídeo a gente vai estudar um tipo de colisão aí que são as colisões elásticas. E a gente vai considerar aí a colisão entre duas bolas, né, uma de basquete e uma bola de beisebol, por exemplo, ok? Esse exercício é um exercício interessante porque você pode até fazer o experimento em casa, você vai ver esse efeito. Se você tiver uma bola de basquete, uma bolinha menor, aí, uma bolinha de tênis, de ping-pong, de beisebol, enfim, uma bolinha menor que a bola de basquete. Se você fizer esse experimento, você vai ver o resultado que a gente vai observar aqui numericamente. É um exercício que também está no livro do Halliday, lá na 10ª edição do livro de mecânica. Quem estiver acompanhando, está no capítulo 9, lá eu não lembro certinho qual que é o número, mas é um exercício que eu também coloquei na nossa lista de exercícios para vocês, para a lista de estudos. Então, vai ser interessante para vocês já começarem a estudar a lista, ok? Mas beleza, então vamos para o enunciado e vamos ver o que ele está pedindo. Ele diz assim, ó, uma bola de massa m minúsculo está verticalmente acima de uma bola maior de massa m maiúsculo, aí como 0,63 kg. Tá? E ele fala que tem uma pequena separação, como no caso aqui da figura, né, da bola de basquete e bola de beisebol, tem uma pequena separação entre as duas, tá? Quando a gente vai soltar elas. E ele fala que as duas foram deixadas cair simultaneamente de uma altura h 1,8 metros. Aí ele fala para a gente supor que os raios das bolas são desprezíveis em relação a H. Ou seja, o tamanho dessas bolas são muito desprezíveis, muito pequenas, comparadas com a altura de queda. Ok? Aí ele pede na letra A. Se a bola maior, né, a bola de basquete, ricocheteia elasticamente no chão e depois a bola menor ricocheteia elasticamente na maior, qual é o valor da massa m minúscula, ou seja, da massa da bolinha pequena, que faz com que a bola maior pare no momento em que elas colidem, né? Que ela colide com a menor. E B, ele fala, neste caso, então, para esta massa que a gente determina no item A, qual é a altura que a bolinha menor vai atingir ao movimento final dela. Beleza? Vamos lá, vamos representar o nosso exemplo aqui para a gente entender melhor o que ele está pedindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todas as colisões que estão acontecendo, que ele fala que acontece, são elásticas. Colisões elásticas, a gente sabe pelos nossos estudos que a gente tem o princípio de conservação de momento linear total e conservação de energia cinética total, que as colisões são elásticas. E quais são as características dessa colisão, então? É o seguinte, a gente vai analisar aquele momento em que as duas vão colidir. Ou seja, a bola de basquete, as duas estavam caindo, né, com a velocidade para baixo, só que chega no momento em que a bola de basquete bate no chão e ela vai ricochetear com uma velocidade para cima. Só que como tinha um espaço, um pequeno espaço entre as duas, no limiar, né, da hora que a bola de basquete começar a subir, a bola de beisebol aqui ela ainda estava descendo, ela ainda estava com a velocidade para baixo. Então eu tenho o caso de duas partículas de massas diferentes viajando uma contrária à outra, elas têm velocidades opostas aí. Então elas vão colidir entre elas. Uma estava com a velocidade para cima e a outra estava com a velocidade para baixo na hora da colisão, né? Antes da colisão aí, ok? E aí, para simplificar, então, eu vou chamar a bola de basquete de partícula 1, com a massa maior aqui. Ela vai ter uma velocidade 1 antes da colisão, antes de bater com a esfera. A gente está falando antes aqui da colisão entre as duas, tá? Ela já colidiu com o chão. E também tem a partícula 2 aí, da massa minúscula, aonde ela tem uma velocidade antes da colisão, V2 antes da colisão, para baixo, ok? Bom, como é uma colisão elástica, a gente viu lá nos nossos estudos, nas nossas notas de aulas, como descrever as velocidades após as colisões. Após as colisões, a gente sabe descrever, tem uma álgebra associada aí que vocês vão ter que fazer. Isso está nas notas de aula, eu não vou fazer de novo aqui, porque a gente vai gastar um tempo muito longo neste vídeo, mas como está bem explicado lá nas notas de aula e nos nossos estudos, então eu só vou retomá-las aqui. Se vocês olharem lá nas notas de aulas ou no livro texto, as equações que descrevem as velocidades de ambas as partículas após a colisão são essas aqui. Velocidade da partícula 1 após a colisão, dada em termos das massas, né, e das velocidades iniciais da partícula 1 e da partícula 2. A mesma coisa para a partícula 2 após a colisão. É uma expressão dada entre as massas, ou a gente conhece as massas, ou quer conhecer, né, as massas, e as velocidades iniciais antes da colisão entre as duas. E por que isso vai ajudar a gente? Porque a gente quer saber qual é a massa da partícula pequena, né, da bolinha menor, qual é a massa que faz com que a velocidade 1 após, né, a velocidade da bola de basquete após a colisão entre as duas, faz com que ela seja zero. Ele anula, né? Então ela colidiu com a bola de cima aqui, com a bola menor, ela para, ok?
Então, o nosso objetivo, na realidade, se este cara aqui vai ser zero, o nosso objetivo é determinar a velocidade antes para cada uma das partículas, antes da colisão para cada uma das partículas. E a gente pode fazer isso aí por alguns métodos. Um deles, para obter essas velocidades, um deles é usar a conservação de energia mecânica. E por que isso vai ser possível? Porque ele diz lá no exercício que o tamanho das bolinhas, das duas bolas, né, são muito pequenas comparadas com a altura que ela está caindo. Com isso, eu posso considerar que praticamente as duas bolinhas são do mesmo tamanho. Comparadas com a altura de queda, já que ele disse que ela é muito pequena, elas são praticamente 2 pontos para a gente, são 2 partículas pontuais. E aí, então, elas estão caindo basicamente da mesma altura, com a mesma aceleração, então elas vão chegar aqui embaixo, com uma velocidade para baixo aqui, exatamente iguais. Então as duas vão ter uma velocidade igual aqui. Então a V1, a hora que elas atingem aqui o ponto mais baixo, a partícula 1 tem a mesma velocidade da partícula 2, que eu vou chamar de uma partícula de uma velocidade v. É a velocidade que elas estão chegando aqui apontando para baixo, ok? Só que, como a bola de basquete colide com o chão, ela tem essa velocidade invertida. O chão está em repouso e a massa dele é gigantesca. Aí a gente sabe que ela vai ricochetear com o mesmo módulo, né? A velocidade era para baixo, mas ele vai ter o mesmo módulo então para cima. Então o V1A é o próprio V aqui. E o V2A também tem o mesmo módulo V. Sendo assim, se eu preciso determinar o módulo V, elas saem do repouso. Então aqui em cima eu tenho apenas energia potencial, né? A energia mecânica aqui é puramente potencial. E aqui embaixo, como a altura é zero, eu tenho uma velocidade. Aqui a energia é puramente cinética. Então, se eu escrever conservação de energia mecânica, eu fico em cima aqui no caso inicial só mecânica, só potencial, né? Aqui no caso V0. Então fica mgh. Peguei a massa menor aí como referência para a gente determinar a velocidade, visto que as duas são iguais. Então, se eu pegasse a massa maior ou a massa menor, não faz diferença. Aqui embaixo, então, é só energia cinética, então eu tenho que isso é igual a meio de mv ao quadrado. E eu quero determinar o v, então, simplifica as duas massas, sobra que a velocidade que ambas chegam no ponto mais baixo aqui é raiz de 2gh. Essa velocidade aí eu posso dizer que é praticamente a velocidade das duas, visto as dimensões do nosso problema. Sendo assim, agora, o que eu vou fazer é fazer lá, V1D final tem que ser igual a zero. Né? Eu estou estipulando isso para determinar qual é a massa m. Então, V1D é zero. Aí a expressão das massas aqui, que é a diferença entre as duas massas, dividido pela soma, vezes V1A, mais duas vezes a massa 2, dividido pela soma, vezes V2A. Como V1A e V2A eu já falei que é igual a V, ambas têm o mesmo módulo, sendo assim eu posso colocar V em evidência, né? essa velocidade e essa velocidade em evidência. Aí fica a diferença entre as massas, então M maiúsculo menos M minúsculo, eu já substituí aqui 1 e 2 por maiúsculo e minúsculo do exercício. Dividindo pela soma, menos, da onde que vem esse menos, se estava mais aqui? É o fato de, eu peguei e coloquei em evidência apenas o módulo, né? Mas a gente sabe que elas têm sentido oposto. Se eu assumir aqui no primeiro caso que a partícula 1A, a velocidade era positiva, então o positivo é para cima. Logo a outra que é para baixo tem que ser negativo, então aparece um menos aqui. 2m, que é o m minúsculo, né, a partícula 2, dividido pela soma das massas. Sendo assim, eu posso, como este lado aqui é igual a zero, eu posso simplificar a velocidade, né? Se eu dividir toda a minha equação por v, fica 0 dividido por v é zero. Então esse v aqui some, aqui fica 1, né? Além do que eu tenho aqui o mesmo denominador. Então ficaria m maiúsculo menos m minúsculo menos 2m minúsculo. Então fica m maiúsculo menos 3m minúsculo sobre a soma. Só que aí, como eu tenho a soma aqui embaixo no denominador e o outro lado é zero, eu posso passar multiplicando essa soma para o outro lado. E aí, eu passando essa soma para o outro lado, o que acontece é que vai sumir, né? Porque zero vezes qualquer coisa continua sendo zero. Então, eu simplifico aqui, não tem a dependência do denominador, sobra que a expressão que a gente tem que calcular é 0 igual a m maiúsculo menos 3m. Então, se eu isolar o m minúsculo, eu tenho então que a relação das massas, a massa menor que vai fazer com que a massa maior pare, né? Então a massa da bolinha que faz com que a bola de basquete pare, tem que ser 1/3 da massa de basquete, da bola de basquete, ok? Se eu substituir então os valores do nosso exercício, eu sei que m maiúsculo é 0,63 kg. Então a massa da bolinha de beisebol tem que ser 0,21. Qualquer coisa acima dessa massa aqui faz a bola de basquete parar após a colisão. E aí a resposta da A está feita, ok?
Vamos para B, então. Eu só vou salvar aqui do lado, deixar marcado aqui. Afinal de contas, a gente vai precisar dessa relação, porque ele quer a B neste caso aqui, onde Mzinho é 1/3 de Mzão. Mzinho e Mzão é o modo de falar, né? M minúsculo e M maiúsculo. Então vamos lá. Eu quero saber, após a colisão, qual é a altura que a bolinha menor chega, né? Que a bola de beisebol chega. Eu coloquei um linha aqui, porque eu não sei se ela vai ser a mesma altura inicial. A gente vai ver o resultado. Então, sendo assim, eu quero saber qual é a altura. E como que eu vou fazer isso? Por conservação de energia mecânica de novo. Afinal de contas, aqui embaixo ela tem só a velocidade após a colisão. Ela vai ter a velocidade dela para cima após a colisão aqui, porque ela ricocheteou para cima. Então, aqui embaixo ela tem só energia cinética, ela está na altura h0. Então, fica meio de V da partícula 2 após a colisão ao quadrado. Então, energia cinética da bolinha menor aí após a colisão. E aqui em cima, novamente, se ela chegou na altura máxima, significa que ela parou o movimento, né? Então ela parou momentaneamente, então a velocidade aqui em cima é zero. Então aqui é puramente potencial a energia. Então fica mg, h', que é a altura que eu quero descobrir. Então não há dependência da massa, perceba que as massas podem ser simplificadas aí, e se eu isolar o h', é a expressão que eu preciso calcular. Então veja que o nosso problema na realidade é calcular quanto que vale a bolinha, a velocidade da bolinha após a colisão entre as duas, ok? E aí a gente vai fazer o mesmo procedimento. Eu vou substituir as relações aí que a gente já tem. V2D, V2 após a colisão, né? Tem que ser igual, novamente, o módulo das velocidades iniciais é o módulo V lá, que a gente já conversou. Então, coloquei ele em evidência. Aí fica 2 vezes M1. M1 é a massa maiúscula, então ficou 2M maiúsculo dividido pela soma. Novamente, esse sinal menos aqui é pelo sentido oposto das velocidades antes da colisão. Uma tem sentido para baixo, a outra tem sentido para cima. Então, apareceu um menos aqui agora. E aí, do outro lado, que era a diferença das massas dividido pela soma. Então, a diferença das massas pela soma. Onde M2 é o M minúsculo, né? De novo, ó, a gente tem o mesmo denominador. Ok? Então, fica 2M maiúsculo menos Mzinho menos Mzão. Só que eu já sei, né? Qual é a relação que eu preciso ter. Ele fala que tem que ser nessa condição aqui de Mzinho ser 1/3 do M maiúsculo. Ou seja, eu posso substituir M maiúsculo aqui por 3M. Afinal de contas, se eu passo esse 3 multiplicando, eu posso substituir M maiúsculo aqui por 3M. E aí a nossa expressão ficaria assim, ó. O módulo da velocidade, que é a raiz de 2GH, a gente já determinou isso lá no começo. 2 vezes 3M, substituir o Mzão aqui. A soma fica 3 mais 1, então fica 4M aqui embaixo. Menos, de novo, Mzinho, menos 3M, que eu substituí aqui, dividido pela soma, que dá 4 também. Mesmo denominador, então ficaria 2 vezes 3, isso aqui dá 6, menos isto aqui dentro dá menos 2, então menos menos 2 fica mais 2. Então 6M minúsculo mais 2M minúsculo. Aqui em cima, então, isso aqui fica 8M minúsculo dividido por 4M. Os M's vão simplificar, 8 dividido por 4, isso é igual a 2. Então, o nosso resultado é que a velocidade da partícula 2 após a colisão é 2 vezes a velocidade inicial. É 2 vezes a raiz de 2GH. A gente tinha visto esse caso também nos nossos estudos, lá na nossa nota de aula, que ela deveria ricochetear com o dobro da velocidade dela, visto que a massa da outra partícula é muito maior que a dela. Então, sendo assim, se esta é a velocidade, basta eu substituir aqui na nossa expressão de h'. Então, se eu substituir e escrever na h' aqui, ó, vai ficar que a h' é 1 sobre 2g, tá aqui, e eu tinha lá a velocidade ao quadrado. Então, eu tenho esse 2, vai ficar 4, e a raiz some, então 4 vezes 2GH. Então, se eu simplifico aqui os termos 2, que tem 2 em cima e 2 embaixo, um multiplicando e um dividindo, a gravidade também está dividindo e multiplicando, então posso simplificá-la. Logo, a gente chega na relação que a altura final que a bolinha vai atingir é 4 vezes a altura inicial da qual a gente soltou ela. Ou seja, ela chega numa altura muito maior. Ela vai ser jogada fortemente para cima, aí, com uma velocidade muito grande. Sendo assim, se a gente substituir os dados do exercício, como a altura inicial lá era 1,8 metros, então ela vai alcançar uma altura final de 7,2 metros. Então ela sai como um tiro para cima. Eu vou mostrar aqui um videozinho rapidinho para vocês que vai mostrar exatamente essa ideia, que ele solta, o rapaz vai soltar as duas bolinhas de uma altura pequena, né, uma altura mais ou menos da altura do peito para baixo aí, e ela vai subir bastante a bolinha pequena. Vamos ver esse vídeo? Deixa eu abrir ele aqui. Então, abrir aqui, vamos lá. O começo aqui é só uma introdução, ele fala a respeito, então não interessa pra gente, eu só quero ver o experimento mesmo. Então, eu vou dar um play aqui para vocês. Vocês vão ver que ele solta, lá. Ele soltou basicamente da altura dele, ele vai fazer de novo. Ele solta mais ou menos da altura dele e ela sobe muito, ó lá. Olha como ela sobe alto, beleza?
Então é exatamente essa ideia aqui, ó, conservação de momento linear e conservação de energia cinética. Beleza, jovens? Então é isso. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, falou!